Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia Previato, que ministra a disciplina de metodologia da alfabetização para vocês, alunos da psicopedagogia. E eu estou aqui hoje para fazer uma explicação sobre o mapa de vocês. O mapa que eu elaborei, ele contempla aquilo que nós chamamos de praxe. Eu quero que vocês estabeleçam relação, teoria e prática. Para isso, eu trouxe então uma proposta bastante interessante para que você faça com uma criança. Vamos lá então às nossas explicações. Bom, primeiro, como psicopedagogo, você precisa conhecer o processo evolutivo do desenho, até porque você vai fazer avaliações e será necessário que você saiba quais são as etapas que a criança passa no seu desenvolvimento, desde quando ela começa a fazer as garatujas. Então a minha proposta é que você primeiro assista um vídeo que eu deixei disponível, no link aí para que vocês vejam crianças desenhando. É uma proposta da Nova Escola, é um vídeo bem legal. Então ele vai dar algum subsídio para que você dê início ao seu mapa. Depois, o primeiro passo você precisa encontrar uma criança de 2 a 8 anos, não mais que 8. Então, 8 anos completo. Professora, pode ser 8 anos e 2 meses, 3 meses? Não, é até 8 anos, ok? E aí você vai sugerir que ela faça um desenho. Você vai dar uma folha de sulfite em branco para ela, lápis grafite, lápis coloridos ou giz de cera. E aí você vai fazer uma proposta para que ela faça um desenho onde apareça a figura humana. Então, essa proposta, esse desenvolvimento do que você vai sugerir para a criança, você escolhe. Então, você pode contar uma história e a partir da história você propor um desenho. Você pode pedir para ela pensar num passeio que ela fez com a família ou em alguns momentos legais que ela fez com a família. Enfim, você vai criar uma estratégia para que a criança desenhe. Você pode cantar uma música com ela, você pode fazer uma leitura de alguma coisa, tá? Então, seja criativo para que ela também seja criativa em seu desenho. Terminou então de fazer essa estratégia, você vai pedir para ela desenhar. O importante não deixem de dizer a ela que precisa aparecer pessoas em seu desenho, porque é por meio da figura humana que você vai identificar o nível que essa criança está, ok? Até coloco ali, o importante é que no desenho apareça, entre outras coisas, a figura humana, essencial para esse trabalho, tá? Depois que você tiver o desenho em mãos, o desenho da criança, você vai ser escriba dela embaixo, você vai pedir para que ela relate o que ela desenhou. Então você faz uma frase, a criança desenhou ela e o irmão jogando bola. No próprio desenho você vai escrever com a sua letra embaixo do desenho dela, então você vai ser o escriba dela. Com esse desenho em mão, você vai digitalizar ou tirar uma foto, ok? Porque esse desenho ele vai ser anexado no seu formulário. O formulário está lá no material extra da disciplina. A primeira coisa, então, você vai colocar esse desenho no seu formulário. Após você colocar esse desenho, você vai responder alguns questionamentos. Então, a pergunta número 1 é: qual o primeiro nome da criança? Se preferir, então, se você não quiser colocar o nome dela, você pode colocar um nome fictício, ok? Qual é a idade dessa criança? E isso é bem importante, isso não pode ser fictício. A idade tem que ser exatamente em dias, em anos e meses. Então, 2 anos e 8 meses, 5 anos e 3 meses, você tem que colocar exatamente a idade dela. Se ela já frequenta uma escola, em que ano essa criança está? Ela está no primeiro ano, ela está no infantil 5, da educação infantil. Em que ano da escola que ela está? E depois, a questão número 4 você vai descrever qual foi a estratégia que você usou para que a criança desenhasse. Então, para que a criança desenhasse, eu contei a história do Chapeuzinho Vermelho, ou então para que a criança desenhasse, eu sugeri um passeio que ela fez com a família, então ela relatou para mim o passeio e depois eu pedi para ela desenhar. Então você vai fazer o relato de qual foi a proposta que você fez para a criança para que ela desenhasse, certo?
E aí você tem lá exemplos lá na unidade 1 de como ser escriba da criança, enfim. A questão número 5, você vai colocar em que fase que essa criança está. Então não é somente colocar em que fase ela está, mas justificar por que você acha que essa criança está nessa determinada fase. Então, se você disser, por exemplo, que ela está na fase pré-esquemática, quais são as características do desenho dessa criança que mostra para você que ela está na fase pré-esquemática? Olha lá, justifique sua resposta apresentando características do desenho feito que comprove sua resposta. A questão número 6 diz: a criança já faz uso de lápis de cor, cores variadas? Se sim ou se não, explique por que isso acontece. Então, essa questão dela usar ou não, trocar ou não, nós temos lá no livro uma explicação e nós também temos essa explicação nas nossas aulas. Então, se a criança que você está analisando já utiliza cores variadas, o porquê que ela faz isso? Ela já consegue entender, que uma cor é diferente da outra, ela já sabe identificar as cores dos objetos, das pessoas, então você vai fazer uma explicação sobre isso. A questão número 7 diz: como psicopedagogo, que tipo de atividade você pode propor para que ela progrida na sua forma de desenhar, para que ela chegue se ela está lá na garatuja, o que você vai propor para que ela vá para a fase do pré-esquemático? E se ela está no pré-esquemático, o que você vai propor para ela para que ela vá para a fase esquemática? Tá? Então, no mínimo, você tem que dizer 2 estratégias aí que você faria como psicopedagogo, ou até mesmo pensando dentro de uma sala de aula, se você já é professor também, que estratégias você faria para que essa criança progrida no seu processo do desenho, na evolução do seu desenho. Na questão número 8, você vai relatar em no mínimo 5 e no máximo 10 linhas como foi essa experiência observar uma criança desenhando e de que forma essa atividade ela é importante para a sua formação como psicopedagogo. De que forma você entende uma atividade de avaliação dessa com a criança para a sua vida profissional, certo? Viram então como é tranquilo, encontrar essa criança, pedir o desenho e responder as nossas perguntas. É uma atividade que você vai ver que ela vai fazer parte da sua vida como profissional. Só lembrando que nenhuma atividade, essa atividade não pode vir fora do formulário que está disponível no material extra de vocês. Então, gente, cada passo está lá disponível exatamente o que você tem que fazer. Você não precisa copiar as questões novamente e digitar as suas respostas. Você pode simplesmente enumerar, então a questão número 1, colocar a resposta, a questão 2, a resposta. Não precisa copiar a pergunta novamente na hora de enviar o seu formulário, ok? Eu desejo a vocês então bons estudos e não deixem de fazer essa atividade porque ela vale 1,5 ponto na média da disciplina. Sucesso para vocês e eu estou à disposição caso tenha dúvidas. Um abraço.